Olá, tudo bem? Eu sou Danilo Frata, analista técnico. Eu faço conteúdo educacional para vocês nas redes sociais desde 2017. Todo fechamento de mês aqui no canal eu faço estudo de longo prazo utilizando o gráfico mensal, onde eu trago possíveis cenários técnicos de alta ou de baixa nos mercados internacionais e aqui no nosso mercado. Lembrando que no call, na recomendação, eu tento explicar para vocês as possibilidades técnicas para auxiliar vocês em tomada de decisão para entrar ou sair de alguma operação. Fechado? Não esqueça do seu like, do seu joinha, é muito importante e relevante para o trabalho aqui no YouTube. Claro, compartilhe com seus amigos este conteúdo e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Canal completo, né, onde eu trago estudos de curto, médio e longo prazo. Todos os dias no fechamento do dia tem o fechamento de mercado. No começo da manhã tem o Ibov Expresso. Eu estou fazendo uma série nova trazendo possíveis oportunidades com ativos que têm relevância gráfica para potencial de alta ou queda ampla. Trago estudos específicos de ativos. Toda segunda eu trago ativos que podem dar movimento de compra ou venda no curto prazo. E todo domingo eu trago estudos de médio prazo e fechamento de mês e de ano, estudos de longo prazo. Beleza? Minhas redes sociais, pessoal, são todas iguais. Danilo 2Ls Frata 2Ts. Publicado aqui para vocês o fechamento do mês de janeiro, onde eu trago aqui um resumo de como foi o nosso mercado. Então, bora aqui para o estudo de longo prazo. Vamos iniciar então pelo mercado internacional, né? Deixa eu fechar aqui propaganda. Bora lá então. Então, iniciar pelo índice DXY, que vem de 1, 2, 3, 4 meses consecutivos de queda, tá? Tá chegando numa região de suporte aqui entre 100 e 99. A expectativa é de testar aquela região de suporte, na minha opinião. S&P 500 fechou no mês de janeiro de 2023 com uma forte alta de 6,18. Foi um mês predominantemente comprador sistêmico nos mercados. E nós temos a chance de reversão de tendência, pessoal. Nós temos a tendência de baixa por esta linha de referência, né, que se iniciou com ombro, cabeça a ombro, que efetivamente foi startado o processo de tendência de baixa no mês 4 de 2022. Desde lá a gente está em tendência de baixa no longo prazo e temos a chance de reversão. Para a reversão, precisa romper essa região atual de 4.100, o que acionaria um ombro, cabeça a ombro invertido. Tá certo? Então nós tivemos aqui o ombro, cabeça a ombro para a tendência de baixa e nós temos a chance de reversão por ombro, cabeça a ombro invertido. Então nesse próximo mês tem que romper 4.100 e ficar acima de 4.100. Se ficar acima de 4.100, o primeiro alvo seria 4.300, que era região de suporte que sustentava a tendência de alta. E agora serve como resistência e depois o alvo principal, máxima histórica. Então romper aqui, pessoal, vai fazer algo assim, né? E ficar acima de 4.100, tá? Para retomar a tendência de baixa, perder a mínima do mês passado. Então estamos numa região muito relevante para o S&P 500. O Dow Jones já está num processo de reversão, já rompeu aqui a LTB, bandeira de alta para consolidar a reversão e entrar efetivamente em tendência de alta, romper 34.800. O alvo mais longo seria aqui na casa de 41.500. Primeiro alvo, claro, seria aí o topo histórico. O ativo sustenta o cenário de alta, a gente não tem tendência agora, tá, pessoal? Nem de baixa e nem de alta, tá no processo de reversão, se consolidar o rompimento deste topo. Então, mantenha a expectativa de alta quando ficar acima aqui desse suporte, que é a região aqui de 33. A Nasdaq é o índice mais fraco americano, por enquanto tendência é de baixa, tá? Para buscar aqui uma chance de reversão, tem que ir lá testar 12.400 e romper 12.400. Europa, mercado forte aí, tendência de alta já, tá, pessoal? Acionou o pivô com gift, né? Quem me acompanha aqui no canal, eu comentei para vocês no fechamento de 2022, aqui acionamento de pivô com gift, iniciaria a tendência de alta, sustenta a tendência de alta quando ficar acima de 7.600. A Alemanha também já estamos em tendência de alta, acionou o ombro cabeça a ombro, que é a figura de reversão. Rompeu o LTB, tá? Então a gente vê que a Europa está no cenário mais comprador, que inclusive o mercado americano, né? Dentro do mercado americano, o índice mais comprador é o Dow Jones. Então aqui o cenário de alta, tá? Ainda segue nesse cenário de alta se ficar acima de 4.400. Então a gente observa que o mês de janeiro o S&P 500 subiu mais 6%, Dow Jones subiu 2,83%, a Nasdaq subiu muito forte também, 10,68%.
Reino Unido, Londres subiu 4,29 e a Alemanha subiu aqui 8,65. Então foi sistêmica alta mundial, tá certo? Petróleo, pessoal. O petróleo aqui segue nesse suporte, né? Segundo mês consecutivo que sustenta esse suporte. Esse suporte eu tracei para vocês há 1, 2, 3, 4, 5 meses atrás. Então está sustentando 85, deixou o segundo mês com barra de dúvida, mostrando muita pressão de compra na parte inferior. Por enquanto, tendência de alta. Para retomar a tendência de alta, romper a máxima do mês de janeiro de 2023, que é romper 90, depois romper 95 e depois romper 99. Romper essas regiões indica voltar aqui para a região de 125, tendência de alta. Para anular a tendência de alta, tem que fechar abaixo dessa região que não consegue, né? Fechar abaixo é fechar assim, onde aí eu teria alvo aqui para a região de 70 e aí a gente encerraria a tendência de alta, tá? Então segue neste movimento complexo mais lateral. Índice de ferro. Terceiro mês consecutivo de alta, fechou com uma alta de 9,49. Longo prazo ainda a tendência de baixa no meu entendimento. A tendência de baixa eu comentei para vocês há muitos meses atrás, iniciada aqui, né? A minha expectativa era de queda, comentei lá no início de 2022, né? Porque segurou em FIBO. Então está corrigindo por enquanto, né? A expectativa de alguma pressão de venda nessa região, tá certo? Enquanto sustentar essa LTB, tendência de baixa. Índice de emergentes também subiu muito forte no mês que se encerrou, subindo 8,93, tendência de baixa por LTB. Expectativa de alguma pressão de venda nessa região da LTB aí, que é a região de 50, 55. Tá certo? Então aí os mercados internacionais. Vamos então para o nosso mercado, iniciar aqui pelo índice Bovespa. O índice Bovespa também subiu no mês que se fechou, 3,37. Vem com 2 meses consecutivos de muita pressão de compra, na verdade 3 meses, né? Lá no mês de novembro de 2022 deixou vela na parte inferior, no mês de dezembro deixou uma bela vela na parte inferior, este mês se encerrou também novamente uma vela na parte inferior, ou seja, isso é demonstração de muita pressão de compra no nosso mercado, tá certo? Lembrando aqui, pessoal, que o nosso mercado, eu só fazer o ajuste gráfico aqui para vocês, show. O nosso mercado no gráfico mensal, por enquanto, ainda tendência de baixa. A tendência de baixa foi iniciada lá em 2021, tá? A gente entrou em tendência de alta com os mercados internacionais, que foi sistêmico o movimento em novembro de 2020, fazendo o pivô. Consolidou a tendência de alta. O nosso mercado reverteu a tendência de alta muito antes de todos os mercados internacionais, né? Reverteu e entrou em tendência de baixa no mês 9 de 2021. Os mercados internacionais, basicamente, aí todos entraram em tendência de baixa no mês 4 de 2022. Aqui o mercado americano, aqui o mercado de Londres, né? Mês 8 de 2022. Aqui a Alemanha entrou no mês 2 de 2022, né? Então, nosso mercado reverteu muitos meses antes. E desde lá a gente está em tendência de baixa, né? No mês 4 de 2022 deixou uma barra de retomada e agora está nesse movimento mais complexo lateral desde o mês 8 de 2022. Então a gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses nesse movimento aí de consolidação. A tendência de baixa por enquanto é guiada por essa linha de referência, que eu vou deixar aqui grifado mais forte para vocês, que é essa linha em vermelho, tá? Então, para sustentar a tendência de baixa, pessoal, o índice Bovespa tem que perder aqui a região de 109, 110, que não consegue, né? A gente consegue observar que está nesse caixote curto, né? O caixote curto aqui variando entre 109 e 114, tá certo? Então, para ter movimento nesse próximo mês, tem que romper uma dessas estruturas, que é 109, 114 e 115, né? Tá certo? Então, para retomar a tendência de baixa, que é o cenário atual, né? Ficar abaixo de 109 no próximo mês, deixando uma barra vendedora, tentou 2 vezes perder, demonstrando muita pressão de compra. E para reverter, pessoal, entrar em tendência de alta, teria que fazer um pivô aqui, principalmente rompendo aqui 114, 115, 116, e aí fechando com o pivô e no próximo mês confirmando, né? A gente entraria em tendência de alta no gráfico mensal. Então, uma região muito relevante
muito relevante, é uma região com muita briga, né? Muita briga. Lembrando aos amigos, né? E o gráfico anual, que é o prazo mais longo, a tendência é de alta, né? Tendência de alta, só que a gente vem aí de 1, 2, 3, 4 anos consecutivos em movimento de consolidação lateral, tá certo? Ah, Danilo, até quando vai ficar nessa LTB? Até quando vai ficar lateral aí? Ninguém sabe, não tem como saber, tá? A gente tem que observar o rompimento de pontos e a confirmação. A gente pode baixar o prazo operacional para o gráfico semanal, como por exemplo, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, como a gente não sabe, não tem como saber os movimentos. A gente trabalha com cenários, né? Por exemplo, o índice Bovespa aqui, né, entrou em tendência de alta efetivamente lá em 2016, ó, quando fez o pivô, e desde lá surfou uma grande onda de alta e se encerrou em 2020 no Covid, né? Daí a gente entrou novamente em tendência de alta aqui em novembro de 2020, que foi sistêmico mundial, e a gente reverteu muito antes dos mercados internacionais no mês 9 de 2021. Então aí, demonstração de canal de alta, e nós, por exemplo, também, né, tivemos aqui no índice Bovespa uma tendência de baixa guiada por canal, mais complexa, né, que foi uma correção no gráfico anual, onde a gente ficou em tendência de baixa no movimento de canal, de 2010 até 2016. 6 anos dentro desse canal, tá? Que é o que a gente tem agora, por exemplo, né? Então, vamos lá pegar aqui de novo, né? Canal, aqui ó, rompimento falso, tentou romper, não conseguiu, até que fez o rompimento, tá? Rompimento é isso aqui, pessoal, tem que romper e ficar acima do canal, tá? Esse seria o pivô para reverter, então tem que fazer um processo parecido com isso aqui. Isso aqui é rompimento falso, né? Isso aqui é tentativa de rompimento, tá? Então, aqui um exemplo do passado no nosso mercado, que ficou nesse canal aí durante vários anos, tá? Então, o Ibovespa basicamente tem que fechar abaixo de 109 ou romper ou fechar acima aqui de 116 e principalmente 120 para ter movimento mais amplo. Tá? Tendência de baixa, pessoal. Então, se fechar no próximo mês, por exemplo, abaixo de 109 fazendo um pivô de baixa, né? Pivô de baixa é isso aqui. E aí acionar e confirmar. Aí eu teria alvo aqui por Fibonacci. Deixa eu botar o magnético aqui para não roubar, né? Que eu chamo aqui não roubar. Também eu posso trabalhar com regiões, né? Pronto. Aí eu teria alvo aqui para a região de 93,90, 80, 70, tá? Projetando para baixo. E projetando para cima aqui. Se entrar em tendência de alta, ou seja, se reverter, né? Eu teria alvo para 128, topo histórico, né? 131, 130, 137, 145. Eu projetei desta forma aqui, né? Eu peguei aqui este topo e este fundo. Tá? Então tá nessa briga ferrenha aí, briga na LTB e briga em Fibonacci, né? Aqui é o Fibonacci de venda. E aqui é o Fibonacci de compra. Tá certo? Então este é o Ibovespa. Então, cenário montado para vocês. Vamos então verificar aqui os juros, como é que estão os juros, né? Vamos pegar aqui o DI 28. Lembrando que para olhar o mercado futuro, que nem os juros, o ideal aqui é tirar aqui dividendos, juros, tirar o ajuste gráfico, tá? Os juros em tendência de alta, né, que se iniciou efetivamente aqui lá no mês 2 de 2021, né, onde vocês tiveram aí o aumento dos juros e saiu de cerca de 4, 5%, eu acho que estava até menos, né, para mais de 13%. Tá? Então, aqui, por isso que a gente olha os juros, e a inflação também disparou, né? E foi quando a Bolsa despencou aqui no Brasil, lá em 2021, né? Então, nós seguimos numa tendência de alta, no último mês que se encerrou, deixou uma barra de dúvida. Para retomar a tendência de alta, tem que ficar acima dessa região, que não consegue, ó, pessoal. Não consegue fechar acima de 12, de 13, na verdade, né? Então, rompendo 13,40, pode retomar a tendência de alta com alvo na casa de 16, tá? E para ter movimento de queda, romper no gráfico mensal 12,60 com alvo aqui na casa de 11,30. Esse é o juros DI 28, eu sempre olho os juros para frente, tá? Vamos para o dólar, pessoal. O dólar
Este gráfico aqui do Profit não está correto, né? O Profit tem um bugzinho aí. Agora está correto. Tá? Esse é o dólar, gráfico não ajustado, que é o que a gente deve verificar para estudar aqui o prazo mais longo. Dá uma olhadinha antes no Ibov aqui, vamos dar uma olhada nos indicadores que eu esqueci de olhar, tá? Então, o Ibov aqui, pessoal, a gente consegue ver através do histograma bastante pressão de compra, ó. Histograma do MACD. Tem já aqui, ó, fundos ascendentes, correto? E nós conseguimos verificar que também no OBV, que mede acumulação e distribuição, fundos ascendentes também, hein? Então, mostrando muita pressão de compra, só tem que romper alguma extremidade para entrar em tendência de alta e reverter, né? Ficar acima da LTB ou perder fundo para retomada de baixa. Os indicadores mostrando pressão de compra. O dólar, pessoal, vem do volume descendente, pode estar realizando, quem sabe, uma distribuição, né? Aqui a gente consegue observar pela média, ó. A média vem caindo dentro dessa consolidação mais longa, então podemos ter aqui, sim, uma distribuição para a queda, né? Lembrando que o dólar aqui, a tendência de alta desde 2011, se eu não estou enganado, né? Eu já fiz esse vídeo várias vezes para vocês aqui. Entrou em tendência de alta efetivamente em 2012, né? 2012 entrou em tendência de alta, batendo recordes, tá? Desde lá é tendência de alta, tá? Nunca foi para baixo. A tendência de alta agora está sendo guiada por este canal, né? A gente teve a explosão de preço entre 2014 e 2016. A gente teve aqui uma correção complexa, né? Que foi um fundo arredondado e foi teste na LTA. Por isso que é importante os canais. Canais guiam o preço, tá? A gente teve aqui o rompimento, acelerou a alta em 2018, fez o single bar no mês 7 de 2018, retomou a alta no mês 13 de 2019 e fez o pivô com gift para retomar a alta no mês 8 de 2019, depois acelerou o movimento, né? Vou aproximar o gráfico para explicar esses últimos movimentos para vocês. Então sempre foi para cima, nunca foi para baixo desde 2012, tá? Tem um movimento de correção, né? Na LTA, movimento amplo 2018, correçãozinha aqui de bandeira, pivô com gift. Em 2019 acelerou o movimento, tá? E aí nós estamos nessa consolidação mais longa, desde que marcou a estrela cadente aqui em 2020, mês 5. Estamos aí, depois dessa consolidação mais longa, né? Está variando entre 5.000, a gente pode aqui botar uma resistência, né? Tirar o nosso amigo magnético aqui. Basicamente, tá? Nós estamos variando entre 5.000 e 5.600. E nós estamos há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. 7 meses com o dólar nesse caixote. Tá? Ele não consegue fechar acima aqui, ó, pessoal, de 5.300. E não conseguia fechar abaixo de 5.200. Então, no mês de janeiro de 2023, fechou abaixo de 5.200, deixando uma vela vendedora, né? Nós temos aqui no OBV uma chance de distribuição. Nós temos o histograma aqui também no cenário mais vendedor, tá? Então, depois de 7 meses lateral, fechou abaixo de 5.200. Então, para tentar o movimento baixista no dólar, pessoal, perder a mínima do mês anterior que encerrou, que é perder 5.060, que é o gráfico não ajustado. E aí, se perder 5.060, sim, poderíamos entrar no cenário baixista no dólar. E para efetivamente entrar no cenário baixista, né, perder 5.060 e no próximo mês fechar abaixo de 5.000. E aí nós teríamos o quê? Um topo fundo descendente, né? E aí seria um pivô. E aí poderia acelerar o movimento, né? Se ficar abaixo de 5.100, onde eu teria alvo dessa projeção do gráfico não ajustado para 4.300, 4.000 e depois 3.500. Tá certo? Então, para entrar em tendência de baixa, fechar abaixo de 5.050, 5.000 principalmente, confirmar, onde aí nós romperíamos a LTA, tá certo? Então, anula também esse cenário, né? Se no próximo mês, por exemplo, no próximo mês agora, o mês de fevereiro, né? Devolver toda a
queda do mês de janeiro. Então nós temos uma possibilidade de entrar em tendência de baixa, porque já temos topo fundo descendente, se temos uma barra vendedora, anula essa possibilidade. Se no mês de fevereiro agora, por exemplo, né, fazer uma barra compradora fechando acima de 5.300, tá? Então aí, cenário de longo prazo para o dólar, gráfico não ajustado com possibilidade de reversão de tendência se perder a LTA, tá certo? Esse é o gráfico não ajustado. Aqui o gráfico ajustado. O gráfico ajustado a gente já tem o cenário de baixa, né? Lembrando que o gráfico mais confiável é o gráfico não ajustado. Então, o gráfico ajustado, já estamos aqui em tendência de baixa efetivamente, tá? Já temos aqui um topo fundo descendente, aqui foi um reteste na região rompida, que é 5.800. Nesse último mês, rompeu aqui essa lateralização, né? Que foi perder justamente ali a região de 5.200. E temos uma barra vendedora. Então, aqui neste prazo, nós temos sim tendência de baixa já, né? Eu consigo também projetar alvos aqui da bandeira de baixa, aqui inclusive uma bandeira de baixa. Tá? Acionando bandeira de baixa, aqui é um pivô de baixa. Então, este pivô de baixa, pessoal, se acionado, né, e confirmado, levaria o alvo do pivô, seria 4.600. Ajustada no Fibonacci aqui. E aí, alvo por Fibonacci, 4.500, 4.013.500, tá? Então, aqui no gráfico não ajustado, desculpa, aqui é o gráfico ajustado, o anterior foi o gráfico não ajustado, tá? Vamos gravar bem isso, tá? Anteriormente, gráfico não ajustado, que é o mais confiável, aqui o gráfico ajustado, mais confiável para olhar para o prazo mais longo no gráfico, na análise de mercado futuro. Nós temos um canal de baixa, a tendência é de baixa, acionando bandeira, pivô de baixa, se acionar o pivô e confirmar, tá aí os alvos para baixo. Anula esse cenário de baixa, né? Se no mês de fevereiro, por exemplo, fazer algo assim, né? Que aí seria romper a máxima desse último mês, que seria ficar acima de 5.500. Então, tendência de baixa no dólar no gráfico mensal, já no gráfico ajustado. Tá certo? Quem diria, hein? Quem diria? Então vamos agora para os índices de setores. Índices de setores. Começar pelo ICOM, né? ICOM tendência de baixa em cima de um suporte relevante, deixou um martelo. Para retomar a tendência de baixa, perder 2.800, teria alvo para 2.500. O alvo aqui da barra de retomada seria aqui, tá? 2.300. Para reverter a tendência, fechar acima de 3.600. Então o setor vai ficar de olho em compra de fundo aí, tá? Índice de energia elétrica consolidado lateral, não tem direção há vários anos. Para movimento de baixa, ficar abaixo de 78, movimento de alta, ficar acima de 86. Mais uma barra de dúvida sustentando aí o suporte. O IFIX está em cima de um suporte para sustentar algum cenário de compra, romper a máxima do último mês, tá? Então o setor aí também vai ficar de olho. Índice financeiro consolidado lateral, não temos direção, vários anos lateral, né? Desde 2020 consolidado lateral. Para movimento de alta romper 11.500, movimento de baixa romper 9. IMAT é o índice mais forte do nosso mercado, tentando romper LTB, fez o pivô com GIFT, no último mês violou, tá? Para consolidar a tendência de alta, reversão da tendência de baixa, né? Ficar acima de 5.900, fechar abaixo de 5.900 no próximo mês, volta para dentro da LTB. Tá? Então está no momento de definição que nem o Ibovespa, aqui já violou. O IMOB, gráfico mensal, consolidado lateral dentro do cenário de baixa, consolidado lateral desde o mês 10 de 2021. Tá? Para retomar a tendência de baixa, perdeu o suporte aí, região de 600, que não consegue. Para tentar uma reversão, romper 800. Tá? Se for confirmar a consolidação, indica testar aqui novamente esta região de topo aí, tá? E úteis, mesma coisa com o índice de energia elétrica. Num cenário até mais comprador que o índice de energia elétrica, mas lateral aqui desde o mês 13 de 2022. Para movimento de alta tem romper 9.500, movimento de baixa romper 8.800. Ativo consolidado nessa região, tá? Principais ativos do nosso mercado, que são os ativos que têm maior peso no Ibovespa. Ambev, consolidado lateral num triângulo, para movimento de baixa romper a região atual de 13, depois 12,80, para movimento de alta romper 15. Triângulo simétrico aí, tá? BBAS,
consolidado lateral, fazendo agora um triângulo descendente, para anular o cenário, romper o triângulo descendente, ficar acima de 16, para romper para movimento de alta, né? Para movimento de baixa, romper a região de 10. Deixa uma barra de dúvida aí no gráfico mensal, né? Então, ficar de olho na rompimento do último mês, quem pensa em compra, que é 13,66. Para venda, ficar de olho em 11,70, né? Bradesco, tendência de baixa. Olhando aqui o pivô, tá? Este pivô levaria o preço, tá lá, 8,60, né? Eu tenho aqui um outro Fibo que foi respeitado, tá no cenário baixista, mas bem complexo, tá? Deixou uma barra de dúvida nesse último mês, então para consolidar o cenário de baixa, perder 13, aí teria um movimento amplo de queda. Para movimento corretivo, romper 15, onde teria resistência para a região 17. Quando sustentar 17 como resistência, mantém o cenário de baixa. PPAC totalmente lateral, para ter movimento romper 21 ou romper 26. ELET 3 está em cima de um suporte também lateral há vários meses. Stop nos comprados, tá, pessoal? Quem está comprado põe stop mínimo do mês que fechou, 3,956. Se for perder essa região, teria alvo para a região de 3,4, 3,5. Para movimento de alta, só se romper 50. Então, possível gift aqui, tá? Tomar cuidado aí os comprados. Gerdau é a mesma coisa que o IMAT, né? Acionou o pivô com gift, tá? Quem está comprado, stop 23,60. Se for corrigir ao longo dos próximos meses até 27, ficaria interessante para compra. Alvo do pivô, a região de 41. Tá aqui os alvos em azul, consolidado cenário de alta. Itaúsa é a mesma coisa que o índice financeiro, lateral consolidado, para ter movimento romper 9,40 ou romper 7,70. Itaú, mesma coisa, né? Só que um pouquinho mais comprador. Tá dentro do LTA, deixando uma barra de dúvida nesse mês. O ativo para ter movimento de retomada através da LTA, romper 26,70. Para romper a LTA para baixo e reverter o movimento de alta da LTA, perder a casa aqui de 23, tá certo? Então, ficar atento nesses dois pontos. Petro sustenta sua tendência de alta, sustentou a LTA. Tá aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses lateral. Aqui a estrela cadente confirmou o sinal de topo. Para retomar a tendência de alta, precisa romper 27. Para anular a tendência de alta do canal, perder 22. Então, regiões aí para ficar atentos. Conselho baixar o prazo operacional, né? Rente consolidado lateral para ter movimento romper 60 ou romper 50. Resistência se romper 60 na casa de 70. Se perder 50, suporte na casa de 44. Conselho baixar o prazo operacional. Suzano no triângulo descendente para ter movimento de alta aqui precisa romper esse triângulo. Primeiramente romper a casa de 51 para ter movimento de baixa, perder a casa de 43. Barra de dúvida, aconselho a baixar o prazo operacional, né? Vale, tendência, cenário é de alta, fez o pivô, acionou já as compras, não tem mais compra para longo prazo. O alvo desse pivô ali na casa 106, tem esses outros alvos aqui para cima, tá? O ativo segue no cenário de alta se ficar acima de 86 e anula o cenário de alta se voltar para dentro dessa linha de referência, tá? Então também está no movimento aí de definição. E VEG segue terceiro, quarto mês consecutivo lateral, né? Encerrou sua tendência de baixa no rompimento da LTB no mês 10 de 2022. Para retomar a tendência de alta, né? Precisa romper a região aqui de 40. Esse ativo, quem opera gráfico mensal, né? Estaria habilitado para um gatilho de compra 39,41, stop não tech 35,40. Tá? Então, ativo aí que pode acelerar o movimento se romper essas regiões. Se for cair para o suporte relevante, primeiro suporte relevante 35, depois outro suporte relevante na casa de 32. Tá certo? Então, aqui comentado para vocês os principais ativos do nosso mercado. Os destaques de alta e de baixa do índice Bovespa no mês passado, vocês podem conferir aqui no meu post de fechamento de mês, onde eu trouxe os dois destaques, maior alta e maior queda no índice Bovespa. Agora, então, eu vou comentar os ativos que a galera solicitou aqui no meu Instagram, né? Eu abri caixinha e o pessoal solicitou estudos de longo prazo, gráfico mensal, através do Instagram. Foi solicitado muita coisa, né? Eu vou comentar a região onde pode ter suporte ou resistência. Lembrando que suporte é a região de pressão de compra, resistência é a região de pressão de venda. Se tiver algum cenário mais agradável, técnico, indicando compra ou venda, eu comento. Senão, basicamente, é baixar o prazo operacional daí, tá? Lembrando que no gráfico mensal, claro, o stop é maior, né?
Vou começar para o ALPA 4, tendência de baixa, terceiro mês consecutivo de baixa, perdeu a LTB, já vem de um movimento amplo de baixa, tá? Nós temos este pivô levaria como alvo 10, está no alvo, próximo alvo 10,60, 7,70. Aqui a região de suporte nós temos na casa de R$ 9,00 e está em cima de uma região de suporte, né, que foi briga anteriormente, que é a região de 13. Então ativo aqui, perdendo essa região, acelera o movimento, tendência de baixa, se for corrigir, dá para corrigir até 18, aconselho a baixar o prazo operacional. A MAR 3, ativo em tendência de baixa, barra pequena de dúvida, né? O pivô de baixa tem alvo aqui para a região de 0,80, 0,50. Se perder a mínima desse último mês, pessoal, aciona a single bar, né? A single bar levaria para 0,74. Aconselho a baixar o prazo operacional para compra e para a venda. Então, cuidados comprados. Se perder aqui 1,15, acelera o movimento de queda. Para o movimento de alta, rompeu em 50, baixar o prazo operacional. Bradesco foi solicitado, eu já comentei, né? Se perder suporte, pode acelerar o movimento. Então, quem pensa em comprar suporte, ficar de olho nessa região, né? BB Seguridade, não tem mais nenhuma oportunidade de compra, tá? A última entrada foi aqui o pivô, 29,80. Tá? Quem opera mais curto no longo prazo, deu gain no ativo, compra só se corrigir, tem que esperar o processo corrigir. Desde aquele ponto não tem entrada. BRAP é a mesma coisa que Vale aqui, tá? Já deu entrada, a última entrada foi de pivô aqui, que foi 28,60, tá? Então aqui comprado só DM stop bem longe é 23, tá? Aconselho a baixar o prazo operacional. Braskem, tendência de baixa, né? E aqui acionado o gift, ó, pessoal, aqui é a barra de retomada. Próximo alvo relevante na região de 18. Está em cima de uma LTA de um prazo bem mais longo, tá? Então quem quer comprar essa LTA, compraria rompendo a máxima desse mês com stop na mínima desse mês. O ativo mantém por enquanto tendência de baixa, aí tu teria que comprar essa LTA do prazo mais longo, onde surgiu o efeito aqui de pressão de compra, onde está segurando o preço, né? E aí, se for corrigir no primeiro momento, daria para corrigir até a região de 30. Então, quem quer comprar a LTA não está errado aqui, rompendo a máxima desse mês, stop desse mês. Cash, gráfico mensal, consolidado lateral, extremamente complexo, do lateral desde o mês 6 de 2022, para acelerar o movimento de queda, perder mínimo histórico real, para o movimento de alta rompeu em 30, em 40, né? E é aconselhado a baixar o prazo operacional. Semin, terceiro mês consecutivo de alta, não tem entrada, tá? Só quem pegou fundo 13,40 ou no máximo 13,95. Tá chegando uma região de pressão de venda, que é a região de 5,50 a 6. Não vejo oportunidade agora baixar o prazo operacional. Cogniene, tendência de baixa, mas no movimento complexo lateral desde o mês 10 de 2021, tá? Acelera o movimento de queda se perder a mínima desse último mês, 1,92. Aconselho a baixar o prazo operacional, tá? CSAN, gráfico mensal. Nós temos aqui alguns meses de consolidação, né? Dá para contar com a consolidação desde o mês 9. Tá brigando em cima de uma LTA, um prazo mais longo. Deixou uma barra de dúvida. Tá? Acelera o movimento de queda se perder a mínima do último mês. Se perder 15,30, acelera o movimento de queda. Por enquanto, tendência de baixa por LTB. Compra, aconselho a baixar o prazo operacional e venda ficar atentos à perda de 15,50 a 15,30, onde pode acelerar o movimento de queda, levando o preço lá para a região de 12. CSNA3 não tem oportunidade, tá? Tá chegando uma região de venda, próxima, tá numa região de pressão de venda, próxima região de pressão de venda 20. Baixar o prazo operacional, terceiro mês consecutivo de alta. Esse ativo eu comentei no gráfico diário aqui, né? Aqui foi a última entrada, inclusive para longo prazo aqui, ó, comentado aqui no meu radar, né? Radar de swing trade. Cadê você? Inclusive aqui, ó, tá lá, o primeiro ativo foi lá, tá lá no mês de dezembro de 2022. Foi a última entrada, inclusive para gráfico diário e mensal. Por enquanto, tendência de baixa ainda, tá? Anula tendência de baixa, se romper 20, for testar 25. Então, compra agora, difícil. CVC, tendência de baixa, né? Deixou uma barra de dúvida. Então, comprado, tomar cuidado. Ativo, acelera o movimento de queda, se perder R$4. Operar comprado e vendido, aconselho o gráfico diário ou semanal, tá? O pivô aqui levaria o preço para 1,80, mas está bem esticado esse pivô aí, tá? Aconselho realmente baixar o prazo operacional.
CXC3 está bonita para tendência de alta, tá ativo em tendência de alta. Se romper 9,06 comprados, daria para enforcar o stop para 7,35, que é mais agressivo. Daria para comprar rompendo a máxima do último mês, 8,83. Daria para baixar o prazo operacional também. Já sabem o ponto aí que tem movimento de alta, né? EG3, complexo lateral em números meses, está em cima do suporte. Não vejo nada que me agrade para movimento de alta que o ativo precisa. Tá limpada nesse gráfico, tá uma sujeira aqui, né? Para movimento de alta nesse próximo mês romper 40 e para consolidar o movimento de alta. Desculpa aqui, pessoal, acionando o alarme do Profit, né? Vou desligar os alarmes do Profit. Então, para romper, voltando para movimento de alta romper 40 e depois para consolidar um cenário de alta 43. Quem quer comprar suporte está no suporte. Para movimento de baixa perder a região de 36,50. Tá? Volume alto no suporte, né? Quem gosta de suporte, um prato cheio. Em BR32 não tem avaliação técnica, tá? Porque não tem histórico gráfico. Em RBR, tendência de baixa. Deixou uma barra de dúvida no último mês. Aconselho a baixar o prazo operacional. Inclusive, aqui tem um estudo no meu canal. Tá aqui, ó. Estudo de RBR. Aí podem ir me seguindo aí, solicitando médio prazo e curto prazo. Meu conselho é baixar o prazo operacional. O ativo tem bastante espaço para corrigir. JSLG. Comprados, ADM stop R$5, o ativo entre tendência de alta se romper 7,40, conselho baixar o prazo operacional. Lojas Renner, tendência de baixa em cima de um suporte relevante, eu aconselho a baixar o prazo operacional nesse ativo, comprado stop 18,40, resistência imediata na casa de 22, depois na casa de 24, tá? Ativo em tendência de baixa ainda. E mesmo se for subir nos próximos meses, ainda tem tendência de baixa por canal, tá? Então, conselho baixar o prazo operacional, efetivamente sustentou o suporte aí, num prazo mais longo. LWSA3, tendência de baixa, deixou uma barra de dúvida. Conselho baixar o prazo operacional para movimento de alta romper R$ 6,97, movimento de baixa retomada 5,70. MEL34, pivô de alta, né? Mas eu não vejo oportunidade atual nesse ativo por causa do tamanho do stop, né? Quem está comprado aí, o stop seria 3,684. Quem quiser comprar no gráfico mensal, é um stop de 30%, rompendo a máxima do último mês, que é 52,46. Eu aconselharia baixar o prazo operacional, né? Semanal da entrada 3 semanas atrás, e gráfico diário eu comentei no meu radar de swing trade. A entrada foi aqui, ó, pivô com gift, 40,45. Tá? Não está errado comprar mensal, só estar ciente aí do tamanho do stop. Magalu, tendência de baixa, foi destaque de alta nessa última mês, né? Subiu aí 61%. Tendência de baixa, né? Tendência de baixa iniciada efetivamente lá no mês 8 de 2021. Eu aconselho a baixar o prazo operacional também, tá? O ativo, a última entrada que eu vi do ativo foi aqui, gráfico diário, né? 2,90. Quem me acompanha fechamento de mercado, comentei essa oportunidade. O ativo aqui no gráfico mensal, pessoal, anula a tendência de baixa e tenta uma reversão se ficar acima de 5,40. E aí, eu teria alvo para a região de 6,40, 7,50 e R$ 9,00 depois dessa. O problema aqui é o tamanho de stop para quem for comprar. Então, o meu conselho efetivamente é baixar o prazo operacional. Movida, tendência de baixa, né? Zigue-zague descendente, temos inclusive aqui uma linha de referência de baixa, tendência de baixa iniciada aqui no mês 11 de 2021, chegou aqui numa primeira região de alvo, deixou uma barra de dúvida, acelera o movimento de baixa, chegou na mínima do Covid, né? Acelera o movimento de baixa se romper 6,80, para tentar uma correção tem que romper 8,40, e aí se for corrigir tem espaço para corrigir, né? Limite de correção para sustentar a tendência de baixa até a região de 12. Meu conselho é baixar o prazo operacional e ficar de olho em algumas dessas regiões que eu acabei de comentar para vocês. MYPK3, cenário aqui complexo lateral, conselho a baixar aqui o prazo operacional. Tá? Nós temos aqui resistência relevante na casa de 13, suporte na casa de 10, tá? Deu stop nos comprados no último mês. NTCO3, tendência de baixa, deixou uma barra de compra em cima de um suporte relevante, né? Nós temos aqui este suporte, ó, toda essa região de briga aqui é suporte, com destaque de alta no último mês, subindo 25%.
Meu conselho é baixar o prazo operacional aqui também, tá? Resistência imediata aqui na casa de 16 e depois na casa de 18. Tá? Gráfico diário, ativo fez fundo duplo, né? Tá? Meu conselho é efetivamente baixar o prazo operacional. Tem espaço para corrigir, né? O problema aqui é o tamanho de stop, tá certo? Sempre mensal vai ser o tamanho de stop o problema, né? Petro já comentei, né? PETS, tendência de baixa, renovou o mínimo histórico no último mês. Retoma a tendência de baixa se acionar single bar, que seria perder 5,60. E tenta uma correção se romper a máxima do último mês, né? Que é romper 5,60. Se romper 5,60 pode corrigir até a região de 9. Ativo comentado no fechamento de mercado, aqui o rompimento quem pegou, né? Tá, então, conselho baixar o prazo operacional, né? O stop até não tá caro, né? Quem quiser operar mensal até tá ok aí, para trade contra a tendência. Prio, tendência de alta, né? Mas não tem mais entrada, tá? Ativo comentado para vocês aqui, né? Tá? Não tem mais entrada, a última entrada, rompimento da máxima histórica 29,70 ou pivô aqui 33,3555, tá? Não tem mais entrada para longo prazo. Comprado, se quiser enforcar stop, região de 31,80. PSCA3 não tem entrada, tá, pessoal? Ativo complexo, lateral. Região de resistência agora 27, tá? Só quem pegou fundo, o fundo foi 18, 19. Baixar o prazo operacional não tem direção. RRP, complexo lateral desde que entrou na bolsa, para tendência de alta romper 51, tendência de baixa romper 31, tá? Conselho é baixar o prazo operacional. Sim, H, tendência de baixa, corrigindo, né? Tá limpada essa sujeira toda aqui. Ativo em tendência de baixa, desse perdeu 9. Nesse último mês deixou uma barra compradora, tá? Então aconselho baixar o prazo operacional. Se for corrigir no gráfico mensal, dá para corrigir tranquilamente até a região de R$9. Chegou no primeiro alvo que era R$6. Nós temos aqui o pivô, né? O pivô, se confirmado, levaria próximo alvo para a região de 4. Só aqui é baixar o prazo operacional, tá? Então acelera o movimento de queda se perder a região de 6. Tenta uma correção mais ampla se romper. Desculpa. Acelera o movimento de queda se perder a região de 6, correto? E acelera a correção se romper 8, com um alvo em 9, tá? Enquanto sustentar 9, mantém cenário de baixa. Caça fundo, basicamente, né? SQIA 3, complexo lateral, tá ativo, não consegue sair desse retângulo. Ativo complexo lateral, geralmente a gente evita, né? Até que no mês de dezembro de 2022 deixou um gift que foi anulado. Ativo para entrar em tendência de baixa, romper 15 e depois romper 14. Para movimento de alta, romper a região de 20. Tá lateral aí desde o mês 10 de 2021. Stop dos comprados foi lá no mês 9 de 2021. Tupi, tendência de alta, né? Correção complexa lateral no atual momento. Última entrada poderia ter sido aqui. Não, né? Aqui, né, galera? Pivô, desculpa. Foi aqui, tá? 23 no máximo. Quem está comprado está um pouquinho mais técnico, na casa de 22. Correção lateral, né? Deixou uma inside bar. Quem opera inside bar de compra, daí seria 28,73. Conselho é baixar o prazo operacional, tá? Esse ativo aqui tem espaço para corrigir até 24, tá? Se corrigir até 24, fica bem interessante para a compra. O NIP 6 segue aqui no movimento mais lateral, né? Desde o mês 12 de 2021, tá? Então tá no suporte, não vejo nada de muito relevante agora. Conselho é baixar o prazo operacional. O ZIN fechou com uma barra compradora no último mês, tendência de baixa iniciada lá no mês aqui, né, no mês 8 de 2021, retomada efetivamente no mês 4 de 2022, tá em cima de um suporte relevante, né? E aqui é uma antiga região de pressão de compra. Confere, pessoal, aqui, ó. Deixou uma barra compradora, né? O stop aqui, claro, vai ser mais salgado, mas até tá ok, tá? Quem quiser operar trade contra a tendência, rompendo a máxima do último mês, né? Seria gatilho 868, stop 689. Se acionar essa barra e confirmar, tem muito espaço para corrigir, tá? O ativo tem espaço bacana para corrigir. Lembrando que ainda é tendência de baixo, se for corrigir, tem espaço para corrigir. Vamos ver até onde. Vou traçar aqui algumas coisas para nós.
Tá, tem espaço para corrigir até R$11 tranquilamente, até um pouquinho mais, tá? Até 12. E para fechar os ativos solicitados, muita coisa solicitada. VUC3, última entrada de compra foi 11,60. Né? Quem está comprado, o stop mais técnico seria 9,23 ou aqui embaixo, tá? R$8. Nessa região aí, pessoal, se nesse mês, fevereiro ou março, deixar um sinal de compra nessa região de 11 interessa. Quem quer baixar o prazo operacional, né? Ativo em canal de alta, baixe o prazo operacional e fique de olho nessa região de R$11 e R$10,50 que interessa para a compra, para a sustentação da LTA. Então, um belo ativo para colocar no radar de vocês, tá certo? Então, encerrando por aqui para vocês o estudo de longo prazo, gráfico mensal. Desejo a todos aí um ótimo mês de fevereiro de trades. Valeu, um abraço.